Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui. Eu espero que todos estejam muito bem nesse pós-pregão, tá? Então nós vamos discutir hoje sobre mercado, BB Seguros, minhas impressões pessoais com relação aos resultados e como que a diretoria respondeu hoje aí algumas questões. Banco do Brasil, né? Até isso foi perguntado. Questão de dividendos extraordinários, questão de tornar os dividendos trimestrais e também os resultados, né, como que a BB Seguros irá lutar em meio a mudanças, por exemplo, no PGBL e VGBL, né, mudança aí com relação a impostos, decisão recente do STF e tudo mais. Caixa Seguridade, quedas, é miopia do mercado. O que está acontecendo com a Caixa Seguridade? Tá? Nós vamos falar da expectativa também do mercado com relação ao médio, curto e prazo da Caixa Seguridade aí, tá? Se você tem as ações ou não, é importante estudar esse momento da empresa e também a ISA Brasil, né, em meio a questões sobre perda de receita com o RBSE, também queda no lucro no curto prazo, dividendos ameaçados, alavancagem alta, pega empréstimo para pagar dividendos, né, a nova discussão sobre as transmissoras. Hoje, ISA Brasil deu uma boa notícia aí, mais uma vez, de um projeto que está entrando em vigor. Vamos começar falando de mercado. Nós tivemos hoje alguns destaques, por exemplo, a BB Seguros, né, no pós-dividendos de ontem, do Faz-me Rir, tem aqui a análise dos resultados. Eu sugiro que você assista o vídeo de ontem para, né, poder compreender melhor esse vídeo de hoje. BB Seguros respondeu bem, 33,93, 1% de alta. Caixa Seguridade, queda, mais uma queda, 13,20. Semin 3, 4,91. Banco do Brasil, praticamente no 0 a 0, chegou a subir, depois fechou no 0 a 0. Isla Brasil, uma leve alta. Vale no 54,11, chegou a subir também, mas fechou praticamente no 0 a 0, tá? Hoje, nós vamos começar falando, dando uma notícia sobre a Isa Brasil, nos 21,27. Um fator, né, positivo aí, que é a licença da instalação do projeto Serra Dourada. Para quem não sabe, né, quando a empresa ela vai fazer a construção desses projetos, né, de torre de transmissão, tem todo um parâmetro aí, cronograma a ser seguido com pedidos aí de licença para o IBAMA e também prazos com a ANEEL, né, que é a Agência Nacional Reguladora aí do segmento elétrico. Então, nesse caso aqui, o empreendimento, né, ele foi vencido lá no primeiro semestre de 2023 pela ISA Energia. E agora, né, ela obteve a licença de instalação no projeto Serra Dourada. Só que aí, né, tem um outro fator. O projeto ele é bem interessante para a empresa, deve entregar por ano mais de 322 milhões de receita, e nesse ano já entra aí, nesse ciclo de receita desse ano, já entra aí na contagem contábil, tá? Então já entra dinheiro desse projeto para a ISA Brasil, tá? Então enquanto o mercado está discutindo fatores de curto prazo, a ISA Brasil no curto prazo vai dando respostas aí com aquilo que faz diferença. Para mim, muito bom essa entrada em operação, tá? Então, mais de 1.000 quilômetros de extensão desse projeto e que deve, no longo prazo, ajudar mais uma vez na substituição de receitas, tá? Vamos para o outro foco do vídeo, que é Caixa Seguridade, 13,26. A grande questão no curto prazo é entender o porquê dessas quedas. O primeiro fato, né? O primeiro fato é que o segmento de seguros deve ter impacto médio, né, a depender das empresas no segundo semestre, já pela mudança na cobrança de IOF na venda, né, ali na venda dos prêmios PGBL, VGBL, os planos de previdência, que não tinha uma cobrança tão alta, incidência tão alta, a partir de 600 mil, né, que faz ali um preço maior, até porque é uma classe consumidora que faz esse tipo de aporte, esse tipo de investimento, né, esse tipo de produto nas seguradoras, tá? Então, com essa cobrança, a tendência no curto prazo é sentir um pouco, depois ali feita promoções, o time de comercial, algo do tipo, tenta reverter ali com algo do tipo, tá? Então, essa é a minha visão primária. Agora, o segundo fato, né, a expectativa do mercado com relação ao lucro da Caixa Seguridade. Lembrando que no ano passado, nesse período, né, então vamos lá para segundo trimestre de 2024, o mercado ele tinha uma expectativa lá na casa do 0,30,
em lucro por ação. A empresa entregou 0,26. Por quê? Porque teve um fator chamado enchente no Rio Grande do Sul, que boas, né, parte das cidades do interior do Rio Grande do Sul foram inundadas. Aí quem tinha seguro habitacional por parte da Caixa foi lá e fez ali a questão de emitir o sinistro, né? Então a Caixa Seguridade sofreu muito no segundo trimestre de 2024 com esse fator, tá? Nesse ano, não tem um evento do tamanho das proporções lá da enchente do Rio Grande do Sul do ano passado, mas pode um ou outro fator fazer preço, uma questão de mudança nessa regulação do IOF, ou algo do tipo como captação de poupança, menor venda de imóveis ou algo do tipo, tá? Ou menor captação para venda de imóveis pode fazer preço, é importante acompanhar. E, né, dia 11 é a divulgação desses resultados. Teremos vídeos aqui no canal, eu dando a minha opinião, se o resultado foi bom ou ruim, se o mercado está certo ou errado em bater no papel, tá? E sobre dividendos, que é o terceiro fato. Dividendo da Caixa Seguridade. Quando é o próximo anúncio? Para o investidor que está estudando, planeja fazer a aposta da entrada no papel. No ano passado, tá, é importante lembrar que ela fez esse anúncio lá no mês de novembro, com pagamento também no final ali de novembro, 0,23 por ação. Esse ano, né, também ela fez o anúncio agora dia 1º, aliás, a data com dia 1º de agosto, e o pagamento é agora dia 15, tá? Então, com base nisso e estimativas aí do mercado, a empresa entrega em média 90% do que ela lucra em distribuição de dividendos, né, aos acionistas, do apurado, né, em resultado para os acionistas. Você pode esperar aí 0,30 por ação em lucro por ação, nós estamos falando ali na casa entre 0,28, se o lucro vier ali em 0,35, 0,30 em dividendo, tá? Entre 0,28 a 0,30 dentro aí dessa média, pensando no crescimento no lucro por ação, a não ser que ocorra algum evento no dia 11 aí, de resultado que possa impactar esse resultado trimestral, tá? Lembrando que hoje a Caixa Seguridade tem uma política de dividendos trimestrais, tá? Então, por último, Caixa Seguridade está caro no momento, comprar Caixa Seguridade seria um tiro no pé. Quem fala, né, que sempre Caixa Seguridade está caro, olha muito pela questão do PL, porém está ali dentro da média, tá, da empresa, é 9 vezes, ela negocia 10 vezes. Para ficar realmente barato, tem que negociar, na minha visão, abaixo da média, tá? Então, e quando que isso deve ocorrer, na minha visão, por exemplo, pensando em PL? No ano que vem, eleições. É um ótimo cenário para acompanhar as estatais, principalmente as estatais de qualidade, que não têm uma grande quantidade de cargos, ou seja, que sobrevivem em um período de crise, por não ter uma grande necessidade de investimento de capitais, ou não ter um grande número ali de funcionários para, né, ter grandes indicações de altos salários, ou que não sofra muito no curto prazo com seus resultados, caso ocorra mudança na economia. É o caso da Caixa Seguridade, tá? Pode ter aí um corte na taxa de juros, pode ter um freio na economia, mesmo assim, hoje ela tem forte caixa, sobreviveria muito bem, tá? Em diferentes cenários. E, né, para quem quer acompanhar melhor ainda, ano que vem, ano de eleições, querendo ou não, Caixa Seguridade ainda é uma estatal, tá? E aqui, né, por exemplo, negociar a 8,93 EV/EBITDA, um pouco acima dos 7 vezes, que é a média, também, né, não é o mais barato, pelo contrário, estaria sobrevalorizado em relação à média. Porém, ano que vem, acredito eu que isso já entra aqui para a média, pelo resultado bom da empresa e pela descrença do mercado com relação à política no curto prazo, a fatores de eleições no curto prazo. E aqui, né, os outros 2 fatores do porquê que a Caixa Seguridade, o mercado ele paga recentemente, pelo menos recentemente, um prêmio, nem sempre foi assim, no preço da ação. Pelo crescimento no valor patrimonial por ação, com um ótimo ROI acima dos 50%, e também, né, um BPA alto, né? Então, um lucro por ação em alta também recente. Então, são fatores aqui que determinam isso no curto prazo. Passadas as informações da Caixa Seguridade, BB Seguros. Nós vamos falar da repercussão desses resultados oficiais hoje pela diretoria, interação com os investidores e também com os analistas ali dos grandes bancos de investimentos, das grandes casas de análise que seguem a empresa de perto, né, que acompanha a empresa de perto.
Foi algumas questões tratadas hoje, eu vou dar aqui as minhas impressões. A primeira delas, né, que dividendos vão continuar de maneira semestral. E foi explicado o porquê. Muito simples. BB Corretora, né, que é aí uma das principais responsáveis dos resultados da BB Seguros, ela tem um fluxo de caixa que pode ser impactado no curto prazo se você fizer pagamentos trimestrais, tá? Pode ser ali um momento do ano sazonal em que a BB Corretora não recebeu um valor que ainda tem a receber. Então, se você faz esse pagamento, você compromete com a saúde financeira da empresa. O investidor inteligente ele tem que ter isso em mente também. Outro fator, né, o fator, né, da questão dos resultados, questão da queda na emissão do prêmio da Brasil Seguros ontem. Nós tratamos sobre isso aqui e hoje foi dada a resposta, que foi muito bem explicado que o mais importante é a questão do prêmio emitido, que cresceu 14%. Como assim, Felipe? Prêmio ganho, prêmio emitido, qual que é a diferença? Prêmio ganho é a intenção, muitas vezes, do cliente ir lá e fazer um seguro com a BB Seguros. E prêmio emitido é realmente, né, aquela intenção se tornar receita para a empresa, tá? O cliente ir lá e realmente fazer aquela emissão de seguros no seu nome, tá? Virar produto mesmo, receita para a empresa. Então, isso pode sujar um pouco o balanço da seguradora. Prêmio ganho não quer dizer que virou prêmio emitido. Aí tem uns índices de eficiência e tudo mais para medir tudo isso, tá? E dividendos extraordinários também foi tratado, tá? Podemos ter dividendos extraordinários, foi a palavra do CEO, caso ocorra o quê? Caso ocorra um grande saldo de caixa. Esse dividendo extraordinário, na minha concepção, pode vir ali no mês de outubro, novembro. Se não vier até lá, porque vão esperar um dividendo maior para fevereiro mesmo, tá? Isso pode ser bom porque 2026, ano eleitoral, no qual as estatais sofrem muito no curto prazo, preço bom para quem está estudando e quer fazer bons aportes e também, quem sabe, aí, bons dividendos, tá? Mas, pessoal, esse é o vídeo não representando uma recomendação da compra ou da venda de ativos. Sugiro a inscrição no canal se você gostou do conteúdo, compartilhe, curta e comente a sua opinião sobre os ativos mencionados. Bons aportes a todos vocês e até o próximo. Valeu demais!